Olá, este é o Alma na Boca, eu sou a Marta Martins e vamos ao 5º episódio da 2ª temporada. Este episódio demorou a sua chegada, quase como que precisou de uma implementação maior, porque também a mensagem traz aqui um movimento maior. O nome que vou dar a este episódio será A Mão que Nunca Te Larga. Então, a partir daqui, vamos trabalhar um pouco sobre a fé, refletir algumas questões que me surgiram também. Portanto, vamos, sobretudo, refletir, questionar o que é isto da fé, quando é que ela fica mais apurada, e não é por acaso também estamos aqui no mês de maio, que em Portugal, pelo menos, é um mês muito importante, como o mês de Maria. Fátima é um dos locais onde mais estão os peregrinos, e o mês mariano tem um significado distinto. Cá em Braga também temos, principalmente aqui sobre a Nossa Senhora do Sameiro, que convido a visitar, e temos esse grande aporte, essa energia sobre a Mãe que nos coloca num manto de proteção. Então, esta questão da fé vem numa vertente de que quando nós entramos numa exaustão, todos nós, há um momento da vida que se entra em exaustão, seja porque trocamos de trabalho, trocamos de horários, mudamos de uma posição, existe algo inesperado. Por exemplo, no meu caso, com 2 trabalhos, temos que fazer aqui shifts grandes, ou seja, acabamos por ter um momento em que nos interrogamos dessa exaustão. Porque é que estamos nessa exaustão? Porque é que a carregamos? E no fundo, há aqui por detrás disso uma exaustão de tentar segurar tudo através daquilo que é físico, daquilo que é humano, quando nos ensinaram exatamente o contrário. Na verdade, aqui, a verdadeira paz, não é, associada à nossa vida, não depende realmente daquilo que tu agarras, certo? Mas de uma força maior que te segura. Estão aqui a perceber a minha reflexão? Vamos por partes, então. Hoje, dia 6 de maio, e não sei habitualmente este podcast ao domingo, exatamente por esta reflexão. O que eu quero aqui também trabalhar convosco é sobre, estou aqui a fazer um breve movimento, porque eu tenho está escrito, que eu quero falar convosco, linha a linha está escrito, que eu não sei de cor. Há aqui um evangelho de uma cena com Jesus, que é como se fosse uma espécie de interrogatório. E o texto é assim: era inverno. Jesus estava a passear no pórtico de Salomão, e uma multidão hostil rodeou-o, encostou-o à parede e exigiu: até quando nos deixarás em dúvida? Diz-nos abertamente quem és. E eu gostava de trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes atravessamos o próprio inverno? Aquela frase de quem és? Quem és tu? E quase que sentimos que o mundo à nossa volta também pergunta o mesmo: quem és tu? De fora perguntam, mesmo que tu não tenhas que definir, porque nós, e aqui é algo que eu reflito sempre, nós de um dia para o outro podemos evoluir e podemos ter atenção a algo que não está correto, que nós temos que quebrar algum padrão, e nós de um dia para o outro podemos decidir mudá-lo e está tudo certo. E, ou seja, não há uma definição propriamente de quem eu sou, certo? Mas há aqui um puxar de fora que nos pergunta: até quando vais demorar a ter sucesso? Tens que provar que és boa mãe, que és boa filha. Tens que provar que és muito boa na tua empresa ou muito boa na tua empresa. Tens que provar o teu valor. E isto foi muito interrogado a Jesus, ok? Isto não é uma novidade nossa, já é uma história milenar que continua. Então,
nestes momentos de inverno, deste inverno, não no sentido meteorológico, mas da vida, há aqui um momento em que nos sentimos mais vulneráveis, mais sozinhos, e realmente é nesta fase que há uma sensação que qualquer pessoa pode nos fazer estremecer, pode nos fazer deitar abaixo, por assim dizer, passo esta expressão. Mas aqui a resposta que Jesus nos dá a este interrogatório é: eu acho incrível a resposta que ele dá. É algo que acho que a nossa alma precisa de ouvir, porque Jesus não se exalta e ele responde aos que o pressionam a dizer que as suas obras falam por si, mas que eles não entendem porque não fazem parte do rebanho dele. E então ele vira essa atenção para nós, para aqueles que estão exaustos, e diz 3 coisas que podem mudar tudo, que é a seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Portanto, na multidão de 8 mil milhões de pessoas no mundo, na confusão do trabalho, tu és algo. E eu não reconheço apenas a multidão, eu conheço cada um, sabe o nome, sabe o dia a dia, sabe todas as passagens que estás a ter. E há algo que ele diz, que é: dou-lhes a vida eterna, eles jamais se perderão, ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, aqui como o que eu sinto escrito, porque vocês sabem que o que está escrito são várias transcrições, há traduções, e a minha reflexão é sempre além do que está letra a letra, e aquilo que eu consigo entender e que posso refletir convosco é que no meio da tua confusão e quando tu sentes realmente que estás perdido, continua, mas não largues a minha mão. Porque se não largares a minha mão, tudo vai correr como tem que correr, maior ainda do que aquilo que tu imaginas. E traz aqui à tona também esta questão da fé, então este trabalho com a fé. E nesta fase é quase como: respira, ninguém te tirará da minha mão. Lembram-se que no episódio anterior nós falámos da ansiedade que vem roubar e destruir tudo, em que salta o muro, não é? E no fundo é esta sensação de que se tu não sabes a tua essência, se tu desligas da mão porque estás em baixo, então tu queres agarrar a mão nos momentos fáceis e desligar nos momentos difíceis em que deitas tudo a perder e dizes que não acreditas em nada. Então é aqui que vem a questão de que é pelo contrário, nós não temos que controlar tudo. Por isso é que ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu sei o nome. Porque é que tu queres que fique tudo a teu cargo numa mochila pesada, quando já sabes, às vezes até já temos uma certa idade, já temos 60, 70 e estamos a repetir o mesmo padrão. Se olharmos para trás e para as várias fases de aperto em relação a alguma questão familiar, alguma questão de trabalho, é exatamente o mesmo padrão, e existe alguém que nos vem dizer: cuidado, isto não está certo, devias mudar. Mas nós teimamos em repetir e terminamos esta vida, muitos de nós terminam esta vida a ter que voltar cá outra vez, se nós acreditarmos assim, para saldar algo que é visível, que nós sabemos que não está certo, que não é suposto segurar tudo, não é suposto repetir aquele padrão, mas a nossa mente teimosa, mas a nossa falta de fé faz-nos voltar repetidamente a uma mochila pesada que não é suposto viver. Ainda há pouco tempo ouvi algo de que Jesus veio cá, terminou na cruz em nome de todos nós e em nome de tudo aquilo que nós não precisamos mais de carregar. Mas, mesmo assim, ainda existem aqueles que teimam em carregar aquilo que não é deles, em nome de algum sacrifício que eles próprios criaram, em nome da sua própria cruz. Porque é mentira quando dizem que temos que carregar uma cruz. Não, nós temos que nos libertar dela. E libertar muitas vezes implica que
nós tenhamos que quebrar este padrão, tenhamos que olhar mais para a infância, tenhamos que olhar mais para a família, tenhamos que olhar para o trabalho, para aquilo que fazemos no trabalho, para a forma como lidamos com as pessoas. E sempre que há esse padrão repetitivo, então se nós olharmos agora, seja em que fase da vida que vocês estão, e vocês olham e sabem exatamente o padrão que estão a repetir, com a vossa mãe, ou com o vosso pai, ou com alguma relação de amor, e teimam em seguir o mesmo. A pergunta que Deus faz é: porquê? Se eu continuo a segurar a tua mão para que tu possas ultrapassar isto. Há aqui uma ligação que eu gosto de fazer, normalmente de Augusto Cury, mas foi das últimas leituras que eu fiz e está-me aqui mais presente, em que ele fala que estamos aqui a falar de um psiquiatra bastante renomado, eu acho um gênio, e ele fala que a mente sobre um stress crónico sofre de uma ilusão terrível. Ou seja, ele sabe que quando nós estamos sob um stress crónico, com a sensação de que com esta vulnerabilidade, que nós temos que, o nosso cérebro diz que nós temos que controlar tudo, temos que controlar a situação. E entramos em modo aterrorizados. Nós vamos falhar, eu falhei, nós vamos falhar. O que é que acontece agora? O que é que eu posso fazer? E isto mesmo quando repetimos esses padrões. Porque, na verdade, nós acreditamos que a nossa salvação, a nossa sanidade mental e a estabilidade até da família depende da força que vocês agarram a vida. Então, vocês acham que a vida de cada um depende de vocês. E é uma grande mentira. Porque nós vimos cá, nós nascemos e morremos e vamos sozinhos. De uma parte física, sim, espiritual já temos outra conversa, mas nós temos cá questões nossas para trabalhar. É isso que nós vimos fazer. Depois formamos família, se assim o quiserem, consoante os desafios que temos, da nossa família, pai, mãe, irmãos, se tivermos, mas nós vimos cá para agarrar a nossa vida, para passar estes desafios. E quando nós teimamos em não os passar, é aí que entra esta questão de que e atenção, este stress crónico pode dar asas até, muitas vezes, há pessoas que ficam aqui com algumas doenças, do nada, saudáveis, fazem exercício, comem bem, porque não só carregam, estamos aqui a falar de uma bagagem também espiritual e energética, podemos dizer assim, ligada a este padrão que não quer largar, que muitas vezes se agrega nas costas, no fundo das costas, nos ombros e joelhos e anca. Normalmente é aqui. Quando nós estamos a falar de joelhos, estamos a falar de caminhos que as pessoas não querem ver. Quando estamos a falar de anca e fundo das costas, regra geral tem a ver com a questão da mãe, de querer fazer coisas que não é suposto fazer. Então o fundo das costas e a anca começa ali. E a pessoa é saudável. Em relação aqui a ombros e nesta zona mais cima das costas, aqui estamos a falar de energias pesadas que acabamos por agarrar no dia a dia e acaba por fazer aqui nessa zona uma pressão maior. Isto posso dizer, por exemplo, quando damos conselho a alguém ou somos grandes conselheiros e ficamos com muita empatia por uma situação, normalmente essa zona de cima das costas é que fica assim. E isso tem solução, vocês já sabem, e temos é que ter atenção a estes aspectos. Mas, continuando com a reflexão que estávamos a fazer juntos, então, quando nós passamos com as nossas mãos cerradas a agarrar situações que estão ligadas ao nosso trabalho, que até nem são assim tão graves, mas nós temos aquela concepção de que é assim. Então agarramos um casamento, agarramos amizades que não são supostas e que não são honestas. E há um dia, e vocês sabem disso, que há um cansaço. Até a fazer aqui a ligação do que eu falei. Esse cansaço posso traduzir em doenças. Eu sei que também aqui teríamos que falar e desenvolver uma outra temática que é
algo que eu acredito que as nossas doenças são frutos de emoções que não são explicadas e que nós não olhamos para elas. Todas elas têm esse começo, depois temos a parte biológica, não podemos descurar, mas todas elas começam com emoções reprimidas que se tornam somáticas e que depois vão traduzir no nosso corpo. Há vários livros que se traduzem nessa explicação, mas avançando, havendo esta ponte, não é, da doença com a cura. Quando nós agarramos tudo isto que nós queremos com as nossas mãos e não deixamos nos ligar a esta mão divina, podemos dizer assim, nós achamos que podemos perder tudo. A minha pergunta é, perder tudo o quê? Certamente vamos nos perder, porque quando nós estamos bem fisicamente e de saúde, há muitas coisas que nós temos desafios, mas as coisas vão-se uma coisa fluindo. Quando nós queremos agarrar uma situação que já tem que ser trabalhada, que já passou, já repetiu, vezes e vezes se encontra na nossa vida, e nós agarramos e de repente, puf, olha bem aí uma coisinha de uma doença para trabalhar. E é o começo, o alerta, um bocadinho do alerta de, se calhar devias olhar para aqui, antes que fiques realmente mal, porque está na hora de largar, está na hora de trabalhar este aspecto. Claro que muitas vezes não temos consciência para chegar até aqui, outras vezes temos esta consciência e não queremos fazer. O que eu acredito que este Evangelho também nos diz relacionado com estas questões é que a nossa segurança não depende da força com que nós agarramos a Jesus, mas depende da força com que Ele se agarra a nós. E fiz esta pausa porque é mesmo isto. Então, quando a nossa mão escorrega pelo cansaço, é a mão dele que aperta mais. Quando podes perder um negócio, quando podes perder dinheiro, é a mão dele que segura para esse rumo diferente. Qual é a diferença? É que tu estás a segurar a mão sempre. E nestes dias mais difíceis é a mão dele, através de muitas situações, através de tantas almas que se cruzam connosco, que nos dão conselhos, que nos seguram, que nos orientam. E é a partir daqui que nós nos renovamos. Mas ainda tenho aqui mais pequenos detalhes a falar sobre este Evangelho, que é: Jesus também termina o interrogatório, não é? Quem és tu? Então porquê é que tu nos mostras quem és? Tantas vezes que nos perguntam, não é? E ele diz assim: meu Pai é maior que todos e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Então eu gostava que vocês imaginassem este cenário visualmente, como se fossem buscar isso através da vossa mente, tentassem imaginar esta situação, para explicar o que eu entendi por estas palavras. Imagina que tu estás no meio de uma tempestade, cheio de frio, não é? Ok? A tua roupa é fina e de repente ficou aquela tempestade em que a chuva é fria, não é? E que nós não conseguimos aquecer. E Jesus coloca-te no centro da palma da sua mão e fecha os dedos para te proteger. E logo a seguir há uma mão maior que fecha essa mão como uma dupla fechadura, como um duplo amparo, como se fosse um abraço. E ninguém te tira de lá. Nenhuma crítica, nenhum medo do futuro, nenhum medo de relacionamento, nenhum cliente que foi embora, nenhum projeto que foi, nenhuma mudança, nada. Então, para nós conseguirmos fazer o nosso caminho, é preciso ter tamanha fé de acreditar que nós estamos ali, naquele meio. Que nós realmente lideramos o invisível.
que podemos relaxar os próprios braços e fazer o caminho, que podemos abrandar o ritmo, que podemos dormir mais descansados, que não sabemos o tempo que nos resta, mas podemos realmente ultrapassar esse desafio que há tantos anos nos está a ser desafiado para nós ultrapassarmos e nós não queremos olhar para ele. E lembrar que o nosso mestre está de serviço e que podemos baixar a guarda. Foi isso que nos foi prometido, que acreditar que podemos baixar a guarda, que tudo vai correr bem. E no meio deste inverno frio, das pressões, dos interrogatórios que te fazem, na verdade, o que eu gostava que tu refletisses aqui comigo é que tu sintas realmente esta mão. Que saibas que o mundo não se segura sozinho. E para fechar então este episódio, esta reflexão, eu gostava de deixar esta pergunta, que é: o que é que tu estás a tentar segurar com tanto desespero, que é necessário transmitir para esta mão? E que lembrar-te e recordar-te que o dia é de hoje, que nós temos a sensação que daqui a X meses vai-se resolver isto, daqui a X meses vai-se resolver aquilo, e nós precisamos de um pouco da urgência de saber que só temos o hoje, para que algumas questões sejam realizadas, sejam feitas e sejam resolvidas. É preciso também soltar o controle de que se eu fizer desta forma vai correr tudo bem, porque até agora não correu. Então é porque esse controle não é suposto ser feito. Não é suposto agarrar coisas que não são nossas, que são para ser partilhadas, ou que são para ser ouvidas, ou que são para ser movimentadas, e nós queremos colocar em diferentes caixinhas só nossas, achando que estamos corretos, mesmo sabendo que não é por aí o caminho. Então esta reflexão desta mensagem foi muito nesta sensação de voltar à fé, para voltarmos a ficar em paz. E espero que seja, que alguma mensagem aqui que seja dita, que vos faça sentido, que vos faça refletir como fez refletir a mim, que este controle possa ser liberto. Quanto mais deixares de controlar, mais tu vais conseguir viver. E fiquem em paz. Uma excelente semana para vocês. Até breve.